Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem os olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me. Eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitarem no vendaval da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma, nos momentos de maior aflição, e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, venha a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à exercitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chama-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade é a vida. Eu sou o caminho, ninguém vê o meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado eu disse, pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela Sous. Eu, primogênito, reencarnei, renasci Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Inri. Inri é o meu novo nome.
INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Que a paz seja com todos. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei prenunciando o meu retorno. Eu sou emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio evangélico com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou INRI Cristo, Filho do Homem. Na véspera da última ceia eu disse: um pouco e me vereis. Outra vez um pouco e não ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. Ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciar-vos-á as coisas que haverão de vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu. Tudo que o Pai tem é meu. Quando eu disse ele receberá do que é meu, mencionara outros sim as minhas vestes. E por isto, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, obediente ao meu Pai, reassumi a antiga indumentária, túnica, manto, sandália, etc. Atentai que ao anunciar o Consolador estava aludindo à reencarnação, meu renascimento físico, meu retorno de carne e osso. INRI é meu novo nome. Só os ignorantes obstinados em afrontar meu Pai Senhor e Deus continuam invocando meu nome antigo, obsoleto Jesus. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós que me escutais, porque eu só vos falo que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do universo. Tardes jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da mãe terra, que tem todos a minha paz. Meu Pai diz que enquanto tiver um habitante da terra, um ser humano que se pensa cristão e que acreditou e acredita que eu fui de carne e osso para o céu,
Eu devo sempre de novo, despertar essas almas, essas consciências para a realidade, que hoje é respaldada inclusive pela ciência. A ciência hoje dá ocasião aos que raciocinam de saber que ninguém pode ir de carne e osso para o céu. A ciência dá a saber que lá no infinito a temperatura confina 273 graus Celsius negativo e que não tem ar para respirar. Então meu pai disse que eu sou obrigado a essa missão difícil porque eu gero muita raiva, muito ódio quando eu falo isso, mas tem que falar a verdade, porque as crianças foram enganadas e estão sendo até hoje. Dizer que eu fui de carne e osso para o céu, e outros ainda dizem que eu fui Deus, que eu era Deus. Então por que na hora da agonia eu disse: Pai, me abandonastes? E depois eu disse na sequência: em tuas mãos entrego o meu espírito, eu disse. Eu não disse entrego o meu corpo. Meu corpo foi devolvido para a mãe terra, entreguei meu espírito, fui em espírito ao céu, ao infinito. Eu sou obrigado de novo, meu pai, de novo, porque as crianças inocentes são enganadas e depois crescem com esse engodo dogmático. E disseram até, eu vi recentemente até escrito, que minha genitora, ou seja, minha mãe, também foi para o céu de carne e osso. Vejam, meus filhos, é chegada a hora de remover as vendas dos olhos. É chegada a hora de despertar as consciências que se alguém crê. Primeiro que eu disse que era Deus. Se eu disse que era Deus, então por que eu invoquei o Pai? Se eu disse que era Deus, então a quem eu invocaria? Justamente eu. E por que eu disse: Pai, me abandonaste? Porque o meu Pai não aceita cuspida, meu Pai não aceita, meu Senhor e meu Deus não aceita chibatadas. É óbvio que eu senti a ausência da majestosa presença dele. Meu Pai não aceita, não se sujeita ao crime, ao delito de lesa majestade. Eu estava vivo, sim, senão não podia falar, mas estava vivo graças à vida que o Senhor dá no sangue de todos que vivem na terra. A vida que o Senhor dá em todas as células do corpo de quem vive na terra. Então eu estava vivo, pude falar, mas eu falei porque eu senti a ausência da majestosa presença dele. Assim como outrora também disse que alguém havia me tocado no manto, que eu senti que alguém tocou no manto, e eu senti daí a ausência da majestosa presença do Senhor. Então, assim, me tiraram virtude, me roubaram virtude, ou seja, a virtuosa presença dele eu senti momentaneamente. Então eu queria lembrar de novo, em que pese eu saber que os profissionais da fé, os mercantilistas, não podem fizeram uma viagem sem volta, estão obrigados, o esquema de vida deles, o sistema deles, já tudo organizado em cima desse engodo dogmático. Só depois da atome nuclear é que poderá cessar plenamente esse absurdo, entende? De dizer que o Filho do Homem foi de carne e osso para o céu. Ora, então eu tenho que sempre de novo explicar que não fui de carne e osso para o céu. E para os evangélicos, os fariseus que se dizem crentes, que vivem com a Bíblia como se fosse desodorante debaixo do braço, e que também creram, porque o Constantino plantou na cabeça deles também essa mentira. Então para eles eu lembro, já que eles usam a Bíblia, que lá na Bíblia está escrito, quem quiser pode ver, lá está escrito que as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos. Então eu teria ido para o céu nu, peladão. Estaria lá gelado, congelado durante esses 2000 anos, e eles esperam que eu volte de lá congelado. E ainda, claro, nu. Nada contra a nudez, porque todos nós viemos nu do ventre da nossa genitora, da nossa mãe. Todavia, é mistério, é chegada a hora de raciocinar, de analisar entre a mentira, a farsa, o engodo dogmático e a verdade. E daí, o primeiro falso profeta da era cristã, falso profeta confesso, que ele confessou que é mentiroso, ele também respaldou, ele também continuou com essa mentira.
primeiro falso profeta da era cristã, confesso, foi Paulo, pois está lá escrito em Romanos 3:7, que ele confessou que era mentiroso, que mentia. E como eu disse há 2000 anos, conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. E disse outro sim para o discípulo João, que ficariam de fora do reino de Deus os idólatras, os feiticeiros e todos os que amam e praticam a mentira. Logo, o Paulo está fora do reino de Deus, o Paulo e todos os seus seguidores. Raciocínio dentro da racionalidade, meus filhos, que há 2000 anos, para quem quiser raciocinar, que eu disse bem claramente, não vim para abolir a lei, e sim para cumprir. Tem Mateus 5, versículos 17 e 18. Lá está escrito bem claro, e que aqueles que dizem que eu fui para o céu de carne e osso, que é um absurdo, tentam inculcar na cabeça dos desavisados, dos que sofrem o efeito manada, de que eu aboli a lei, porque meu pai disse, nos primórdios, tu és pó, do pó tu foste tomado e ao pó retornarás. Diz para o primogênito que vos fala. Gênesis 3, versículo 19, está lá no Antigo Testamento. Então, para que eu fosse de carne e osso para o céu, eu teria que abolir a lei, eu teria que violar a lei que ele estabeleceu. Tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás. Então, entre outras inúmeras questões que colocam no intuito de ludibriar as pessoas desprovidas de raciocínio, de vontade de pensar, de meditar, desprovidas da bênção celestial. E ao mesmo tempo que dizem que eu vim abolir a lei, que depois da minha vinda aqui na terra o Antigo Testamento já era, também estes mesmos inculcam na cabeça dos evangélicos que se dizem crentes que tem que obedecer o pastor, que eu não deixei nenhum pastor. Impostores se autonomearam pastores e chantageiam o dízimo do miserável salário do povo. E outros sim insistem em dizer que tem que ir na igreja rezar, que tem que ir na igreja, que tem que dar o dízimo, que tem que. E eu disse há 2000 anos, libertando o povo que me ouviu, os que me ouviam, daquela escravidão de levar vaca, boi para o sacrifício. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. A lei de Deus é eterna. A lei de Deus ninguém pode abolir. Ela é eterna e versátil. Ela se adapta no tempo. Mas não pode ser menosprezada, vilipendiada. Quem despreza a lei de Deus fica à mercê dos castigos impostos na lei. Agora, ainda, notem bem, filhos, muitas mentiras ensinaram na minha ausência, então eu, para explicar bem claro, nitidamente o que é pecado, uma vez mais reitero: pecado é tudo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem, é pecado. E tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros, não é pecado. E isto está dentro da lei, o que eu estou falando agora. Isso não é uma coisa minha, nova aqui. Isso está dentro da lei. E lembrando-se sempre que a pedra de tropeço da humanidade, o que impede os seres humanos a se despertar, para ter consciência
da volta do Filho do Homem aqui na terra de carne e osso, é acreditar que eu fui de carne e osso para o céu. E ainda assim, pessoas que se dizem cientistas continuam teimosamente, idioticamente, acreditando que eu fui de carne e osso para o céu. E, consequentemente, não podem admitir que eu estou aqui de carne e osso, que eu retornei, renasci, reencarnei. Reencarnação não é coisa de espírita, não é coisa de nenhuma seita. Reencarnação é uma palavra moderna que concerne a lei divina eterna, desde os primórdios, desde os tempos, desde quando o Senhor disse: tu és pó, do pó tu foste tomado, ao pó retornarás. Desde então reencarnei, renasci, Noé, Abraão, Moisés, Davi, etc. Depois Jesus e agora Ingrid. Reencarnação é a eterna lei divina. E ninguém pode contradizer racionalmente o que estou falando. Nem um ser racional, um ser que pensa, que medita, que estuda antropologia, biologia, etc., pode contradizer o que eu estou falando. Eu tenho que falar, meu pai disse que eu não posso cansar de falar sempre de novo, disse o Senhor, que enquanto tiver um ser humano aqui na Terra, acreditando, enganado, que eu fui de carne e osso para o céu, eu tenho que falar de novo. É claro que os donos de cabresto se rebolam na cadeira, mexem com suas banhas de raiva quando eu falo a verdade. Mas eu tenho que falar a verdade. Meu pai disse que é para isso que eu vim ao mundo. Se alguém lê a Bíblia, que eu continuo dizendo que é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só com a anuência do Altíssimo, só com a inspiração dele, alguém pode compreender o que lá está. E lá está escrito que eu não fui de carne e osso para o céu. Conforme o meu pai programou o futuro, ele inspirou, aí sim, porque para Deus tudo é possível, ele inspirou os servos dele, servos escolhidos na hora, porque ele é o Senhor, que eles fossem remover o meu corpo da sepultura, me envolvessem num lençol limpo, e me concedesse uma sepultura anônima, que ninguém mais soubesse onde estava, para que cessasse aquela sessão de ultraje, que continuavam dizendo: salvou todo mundo e não se salvou, disse que ia salvar, é o Salvador, olha aí. Então, meu corpo ficou anônimo, e o lençol no qual ele estava envolvido até então, hoje se chama sudário, é o que sobrou na sepultura. Aí depois, ainda sobre o sudário, olha a mesquinhez humana, olha a maldade humana, ainda sobre o sudário lançam dúvidas, mesmo com todas as provas, até exame feito para constatar que aqueles vestígios de natureza só tinha lá. A Universidade de Israel fez um estudo e constatou que aquelas marcas da natureza que tinha no meu corpo, a saber, pólen, só se encontrava lá em Jerusalém. E ainda assim outros cientistas, um cientista na véspera de partir, se arrependeu, quiser pode ver até na minha palma, se arrependeu na véspera de partir, de quanto tinha ido contra, só na última hora compreendeu que estava errado, e que os exames feitos que deram a Idade Média era extraído de um remendo do sudário, e não do sudário. Quem quiser que volte a pesquisar e vai ver. Então eu queria estou falando tudo isso, porque eu sinto a grande dor de ver o povo enganado. Hoje em dia está muito difícil de se olhar a televisão, principalmente aqui no Brasil, que no cenário mundial, as pestilências que eu enunciei antes da crucificação, e aqui no Brasil, atualmente, a chuva que não vem no tempo certo. Então tenho que, da parte do Senhor, meu Pai, explicar,
facultando aqueles que raciocinam a se imunizar para ficar fora dessa trilha nefasta de devastação, de destruição, de falta até de comida. Eis o que disse o Senhor, para que a vida na terra fosse saudável. Diz o Senhor, o Criador Supremo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do universo, disse: não fareis ídolos para vós, nem imagem de escultura para adorardes, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus sábados, se andardes conforme os meus preceitos, se guardardes os meus mandamentos e os praticardes, eu vos darei a chuva no seu tempo, a terra dará o seu produto, e as árvores se carregarão de frutos. Comereis o vosso pão à saciedade, e habitareis na vossa terra sem temor. Se porém me não ouvirdes, e andardes ao contrário de mim, também eu procederei contra vós, e com furor inimigo visitar-vos-ei prontamente com indigência, e vos castigarei com 7 pragas, por causa dos vossos pecados, até o ponto de comerdes a carne de vossos filhos e vossas filhas. Destruirei os vossos altos, vossos altares, e quebrarei as vossas estátuas. Vós caireis entre as ruínas de vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Agora eu digo da parte do Senhor: a estátua, por ser cega, não pode ver a miséria, a desgraça do povo; por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo; e por ser muda, não pode interceder junto ao meu Pai, Senhor e Deus, nem proferir palavras de bênçãos. Agora eu quero mostrar e explicar detalhes. Lembra que tudo isso que eu falei aqui está no Levítico 26. Agora prestai muita atenção. A chuva está caindo no tempo certo? Se a chuva cai no tempo certo, então as outras coisas acontecem. As árvores se carregam de frutos, e comereis o vosso pão à saciedade, disse o Senhor. E ainda disse o Senhor: vivereis na terra sem temor. Agora eu vejo aqui o povo brasileiro, aqui no Brasil, de diferentes lugares, que as pessoas tem temor até para ir dormir, porque não sabe o que vai acontecer, se a casa vai cair. É terrível isto. Então, o problema todo é que foram educados equivocadamente. Os falsos religiosos, os vendilhões de falsos sacramentos. Eu digo vendilhões de falsos sacramentos porque eu disse há 2000 anos: dai de graça o que de graça receber. Se o sacramento vem do Pai, não vai cobrar. Se tem preço, não veio do Pai, veio do maligno, veio da ganância, da ambição. Sacramento não pode ter preço. Também os filhos de Deus devem tomar consciência de que a chantagem do dízimo é um ignóbil estelionato religioso. Porque o Senhor não mandou ninguém chantagear o dízimo. Se trazei o dízimo à minha casa, disse o Senhor, mas não para a casa do falso profeta. Em verdade eu vos digo, vós deveis invocar unicamente o Senhor. Quem quiser se escapar, inclusive desse maldito vírus que está tomando conta do planeta, agora só tem o Senhor. Não adianta pedir para a estátua, tem que pedir só para o Senhor. Invocar só o Senhor, como eu disse há 2000 anos, no quarto com a porta fechada, eu disse. Eu não disse para invocar o Senhor na praça, na igreja, em lugar nenhum. No quarto com a porta fechada, lá tu invoca o teu Pai Celeste. Ele vê o que se passa e te abençoa. Então há que se invocar o Senhor só no quarto com a porta fechada. É claro que atualmente existe um esquema montado, uma programação desde longa data, para que os seres humanos se transformem em zumbis, em escravos, se escapam das drogas, caem na armadilha do falso profeta, do lobo travestido de ovelha. Quem é esse lobo? Vamos identificar o lobo. Os lobos, não é um só, tem o lobo mor e tem os outros lobos. Quem são eles?
são aqueles que insistem em dizer que eu fui de carne e osso para o céu, para que a humanidade não possa despertar, não possa ver que meu Pai me reenviou aqui. Então eles continuam dizendo que Cristo foi de carne e osso para o céu. E a lei? Como é que fica a lei? A lei de Deus. Se o Pai, o eterno Senhor da vida e do destino, disse: tu és pó, do pó tu fosse tomado e ao pó retornarás. Então não dá para ir para o céu de carne e osso sem violar a lei que Deus estabeleceu. Então dizem: mas para Deus tudo é possível. Sim, desde que Ele, que é o Senhor da vida e do destino, induza os filhos dele a caminhar dentro da lei. Mas Ele mandar violar a lei? Então, a partir do momento que alguém compreende que ninguém pode subir de carne e osso para o céu, e lendo a Bíblia com honestidade e pedindo ao Pai que inspire, começará a vislumbrar que eu disse que ia voltar a beber do fruto da videira com os meus filhos no reino de meu Pai. Eu disse: desde agora não beberei mais do fruto da videira, a não ser novamente convosco no reino de meu Pai. E como é espírito sem corpo físico, não bebe vinho. Aqui estabeleceu meu Pai o reino dele, sediado aqui, já em Brasília, Nova Jerusalém. Que a paz seja com todos meus filhos. Desperta, humanidade, desperta. A longa noite agoniza. O ruído ensurdecedor do derradeiro canto do cisne negro estremece e apavora os habitantes da terra que escutam o gemido do parto doloroso. A estrela resplandecente da manhã anuncia o fim deste mundo caótico no alvorecer da nova era. Homens de coração puro, alegrai-vos e exultai. O Verbo reencarnou. Irre Cristo, o primogênito de Deus, voltou à terra. A justiça divina resplandecerá. Os homens, fazendo uma luz do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim deste mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na terra e a maioria será constituída de mutilados que suplicarão a morte e esta a princípio não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na terra que desconheça sua onipotência, onisciência e onipresença. Todos se submeterão a um processo de justa posição espiritual e permanecerão fiéis a Ele, cumprindo-se o que eu disse há milênios, que chegará o dia em que haverá um só rebanho e um só pastor. Os eleitos e seus descendentes não quererão disputas políticas, territoriais nem religiosas. Todos caminharão juntos com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens que, despidos da hipocrisia, ódio, maldade, egoísmo e da chantagem emocional, estarão empenhados em cumprir os santos mandamentos. As prisões serão transformadas em escolas, porque no futuro o homem purificado no sofrimento evoluirá e a delinquência será controlada. A medicina transcenderá, encontrará a cura dos males que atormentam o corpo no espírito,
Porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo de seus instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unir-se-á à mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como um elo sagrado que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza, e preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno, o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dúlcido e aprovador de nosso Pai. Eis como deveis orar a partir de hoje. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana de ti. Aparta-me do ser, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram, são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em troca. Dadas jamais são as dádivas celestes. Haverá renovação na face da Mãe Terra. Que tenham todos a minha paz. Bom dia, pessoal! Estamos começando mais um programa ao vivo com Henrique Cristo aqui na Soust, em Brasília. E você que está nos assistindo pela primeira vez, avise os seus amigos e familiares para que eles possam usufruir dos transcendentais ensinamentos ministrados por Henrique Cristo. Sejam bem-vindos descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a vida na sociedade contemporânea. Questionem Henrique Cristo, sanem suas dúvidas, assim poderão viver melhor na Terra, mesmo face a um mundo tão conturbado, aparentemente sem esperanças. Todos os sábados às 11 da manhã, henricristo.tv, o canal da Liberdade Consciencial. E não esqueçam, mandem suas perguntas através do e-mail henricristo@gmail.com. No ar, Henrique Cristo! Que a paz seja com todos. O Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, falcatrólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Amar é dar tudo sem nada exigir em trocas. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte de mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate e abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da mãe terra, que tenham todos a minha paz. Bom, pessoal, vamos então à primeira pergunta, que é do William, de Araçatuba, São Paulo. Eu gostaria de saber se a música pode afastar as pessoas de Deus. Por exemplo, o funk carioca, onde na maioria das letras dão exemplos errados para a juventude, e se sim, seria culpa da mídia ou dos pais que, ao invés de levarem seus filhos para ouvir louvor, os deixam fazerem o que querem? Isso não é perigoso, pois num futuro poderemos ter poucos cristãos no Brasil. Em primeiro lugar, essa palavra funk, até agora não fiquei sabendo onde veio. Diz que é carioca, né? Mas na minha visão não é carioca, mas tudo bem. Então, a música, quando ela extrapola para as palavras de baixo calão, para a miséria espiritual, aí ela começa a se tornar uma doença. É uma doença que leva os jovens para desgraça, para doença, esses crimes que se vê quase todos os dias na televisão. Então, agora, quanto aos pais, que ele falou dos pais que são genitores, eles perderam o controle. Hoje em dia, os legisladores criaram leis idiotas, idiotizantes, que impedem os pais de disciplinar os filhos, os genitores. E então a coisa está sob descontrole. A bem da verdade. Então, contra esta música, eu só sei dizer que aqui no Reino de Deus, depois que passou, que apareceu essa pandemia, né, eles abrem ainda o satanário lá nas bandas do centro de Brasília, mas não vem mais tantos demônios aqui fazer barulho. Com a graça do Altíssimo haverá onde ficar longe daqui. Mas, na dúvida, há uns 3 anos atrás, meu pai determinou que se colocasse uma placa aqui na entrada, explicando o ônus da lei divina contra aqueles que vieram fazer barulho aqui na porta do Senhor, aqui nas cercanias do Reino de Deus. Inclusive, quando publicar a resposta dessa pergunta, recomendo que mostre a placa para quem quiser ver. Entendeu? É sério, que isso aí vai ser explicado melhor. Então, quero dizer o seguinte, que cada indivíduo deveria ter a oportunidade de escolher seu gosto musical. Deveria. Mas hoje o fenômeno manada, o fenômeno da massificação, está impedindo até isso. Então, os jovens que se escapam da orgia, da loucura, das drogas, caem na armadilha do falso profeta, que os aliena, os abduz para ser escravo deles, gritando: aleluia, sangue de Jesus tem poder. E lá nas igrejas, que também agora estão mais silenciosas, consequência desta epidemia, pandemia. Que atualmente eu tenho visto alguns lobos travestidos de ovelha que não conseguem mais nem uivar,
estão desesperados, estão percebendo que não tem como acochar o cabresto sem trazer a ovelha perto dele para ouvir aquelas barbaridades que eles falavam. E alguns ainda conseguem. Então é isso. Quanto à música, a música é uma coisa sagrada quando ela é música. Não precisa ser música sacra, também algumas que após a menção tá. Mas quando a música faz bem para a alma, quando a música, essas músicas que atravessam séculos, que faz bem, uma coisa divina. Deus inspirou alguns músicos que conseguiram atravessar séculos com suas músicas. Tchaikovsky, Beethoven, Johann Strauss, etc, etc. Não vou nem lembrar de todos os nomes. São músicas que fazem bem para a alma. Sem menosprezar, sem deixar de reconhecer que as músicas populares, quando tem um fundamento, quando tem um significado, também são salutares. Agora, hoje eu não vi, faz algumas décadas que eu não vejo fazerem músicas. Faz algumas décadas. Eu estou na mídia há mais de 50 anos, mas as últimas 20 décadas para cá, as últimas 2 décadas, 20 anos para cá, eu tenho feito fabricar em música. Tenho visto. Mas fazer música como faziam antigamente, que tem uma inspiração, que tem um significado. Agora não, a pressão social, o efeito manada, enfim, massificador, obriga as pessoas a fabricar músicas alienadoras. E música gospel, então, é de cuspir mesmo. É pior ainda. O nome já diz tudo, gospel, né? É para cuspir. Então, já que me perguntaram de música, essa é a minha opinião, cara. Eu não tenho direito de ser a sua, né? Essa é a minha opinião. Uma música boa, uma letra bonita. Olha, para lembrar de música popular, por exemplo, o Jamelão fez uma música muito bela, há muitas décadas atrás. Esses moços, pobre moço, se soubesse o que eu sei, olha como ele cantou, alertando os jovens. Eu senti algumas músicas no passado, que eram deveras, letras inspiradas, agora, atualmente, infelizmente, indo contra essa maré de gostos questionáveis, envolvendo violência exacerbada na sociedade. É isso. Há quem diga que a música é um retrato da época. Há quem diga. Onde, de qualquer maneira, respondia para eu não queria. Aliás, agora, depois eu respondo essa pergunta, espero que alguém estiver me ouvindo. Me conte, me mande uma mensagem dizendo a origem dessa palavra. Como é o nome da palavra? Funk. Funk, pois é. Não tem cheiro de carioca. Se for, é um acontecimento exótico, que tenham todos a minha paz. Fernando de Itu, São Paulo. Henri, o senhor tem ensinado constantemente que para termos proteção, até mesmo da Covid, devemos rezar a Deus, porém, Henri, sou ateu. Como eu posso ter esta proteção mesmo não acreditando em Deus? Meu filho, como é o nome dele? É Fernando. Tu tem 2 olhos na frente da cara, meu filho? Tens? Então tu usa esses teus 2 olhos para mirar o infinito, já que tu te consideras ateu. Porque o ateu que não é ateu ideológico, ele tem muito mais chance de se conectar com o Eterno, com o Altíssimo, que é meu Pai, Senhor e Deus, se assim o compreendeis, do que aqueles que são fanáticos, encabrestados nessas religiões que ainda continuam usando o meu antigo nome obsoleto para enganar as pessoas. Então, se tu és apenas ateu, que não és ideológico, repito, não basta tu olhar esses 2 olhos para virar o infinito e pedir no teu consciente ou inconsciente que se diga assim, se tu existes, Senhor, já que eu sou ateu, confesso que tu és ateu. Então, se tu existes, mostre-me, através de tua proteção, então, os sinais, para que eu também tome consciência e possa começar a beber das dádivas que de ti emanam. Pronto, isso é uma boa oração para um ateu. Conversei com muitos ateus, o presidente dos ateus de São Paulo falou comigo lá no estúdio da TV e até defendeu-me quando eles estavam me agredindo, né?
O nome dele é? Daniel Sotomayor. É um ateu que eu conheci, ateu de carteirinha, e que educadíssimo, conversou comigo, e quando alguém começou a me ofender, ele assumiu, e ele se dizendo ateu. Então, que Deus sempre o abençoe, mesmo que ele continue ateu. E tem aqueles ateus que dizem, eu sou ateu, graças a Deus, pronto. Entendeu? Ou seja, ele diz, eu sou ateu, não creio nesses vigaristas que se dizem servos de Cristo, não quero ficar me ajoelhando diante de estátuas, não quero me ajoelhar diante de nenhum impostor que se diz pastor. Sou ateu, graças a Deus. Pronto. Esses são os mais próximos de descobrir o eterno, de vislumbrar o Senhor da vida e do destino. É, porque não estão escravos. Não estão rastejando atrás de estátua, atrás de corda, nenhum tatá de estátua, não estão rastejando atrás de falsos profetas. Eles buscam a liberdade consciencial. Eu aqui estou, eu não sou religioso, eu sou filósofo da liberdade consciencial. Eu ensino a lei de Deus. Religioso, alguém se dizer religioso é muita prepotência. Quer dizer, tem autoridade para religar um indivíduo com Deus. A primeira coisa que o religioso está confessando é que ele não crê em Deus, quando ele diz que ele é religioso. Ele não crê em Deus, porque se acreditasse em Deus, saberia que Deus é onipresente. E se ele é onipresente, e ninguém pode fugir dele nem na hora de cometer um pecado, um delito, como é que pode alguém prepotentemente querer dizer que pode religar com Deus? Que isso? Quem lhe deu essa autoridade para dizer que ele pode religar com Deus? Para quem não sabe, religião emana do latim, quer dizer, religar. Então, eu apenas, quando eu digo que a paz seja com todos, sabe o que eu quero dizer com isso? Que tenho toda a minha paz também. Então, quero dizer que todos, meus sinceros desejos do mais profundo do meu coração, é que todos adquiram a consciência que eu tenho de Deus. Por isso que eu digo que tenho toda a minha paz, ou seja, que tenho toda a minha consciência. Eu não faço assim, porque é o número de equilíbrio, 4. Que tenho toda a minha paz. É isso que eu tento dizer muito rapidamente, através de um gesto. Então, aqueles que, porventura, se consideram ateus, bem-aventurados são se eles se consideram ateus, porque não querem adentrar em nenhuma dessas arapucas que venham chantagear o dízimo do salário deles. Bem-aventurados são estes que se consideram ateus e não se submetem a nenhum espertalhão que vem querer surrupiar seu salário, dízimo, ou pedir esmola em nome de Deus, ou em nome de criancinhas. Também tem muitos que pedem esmola em nome das crianças. Bem-aventurados sois ateus, que buscais a liberdade consciencial, que o Senhor vos ilumine a todos, mas principalmente aqueles que estão buscando descobrir o eterno, que tenham todos a minha paz. Michael Ângelo, de Recife, Pernambuco. Henri, quando nossos filhos pedem a bênção, como devemos proceder? Simples, é uma tradição antiga, talvez ainda existam alguns que pratiquem. Que o Senhor te abençoe, que Deus te abençoe, que o Senhor do destino, que o Eterno, o Altíssimo, qualquer uma dessas palavras referindo-se respeitosa e reverentemente ao Altíssimo, que o Senhor te abençoe. Pronto, né? A criança vai dormir mais tranquila, porque ela viu do genitor, que eles ainda chamam de pai, como sendo conectado, pedindo ao Pai Eterno a bênção, que tenham todos a minha paz. Gelson, de Jacinto Machado, Santa Catarina. Você saberia me dizer se sou a reencarnação do lutador Bruce Lee? Algo me diz que eu tenho a ver com ele. Uma coisa dentro de mim me diz ser ele. Eu sou bem esportista, sempre gostei de treinar e gosto de artes marciais. Mas de quem que ele falou mesmo? Bruce Lee. Hã? Bruce Lee. Bruce Lee? É um lutador de Kung Fu, maior do mundo. Já desencarnou então? Então, se de repente esse Bruce Lee pode estar te visitando, ele em transmigração, mas também cuidado para não ficar viajando numa bacia de maionese, né? Pense bastante, ora o Pai é lá no quarto, ora o Pai é lá no quarto, com a porta fechada, pede ao Pai que te guie, te oriente. Inclusive, preferível tu ser tu mesmo. Qual é o nome dele? Gelson.
Gelson. Gelson. De preferência, pede ao pai que ele te mostre como proceder para ter uma personalidade forte, firme, personalidade, mas que não necessariamente ganharias a vida brigando. É uma briga, né? Era um esporte. Ele era Que tinha um filme aqui no Brasil no passado. Ele já fez vários filmes, ele era um lutador. Sim, aqui no Brasil, há uns 30, 40 anos atrás, tinha um tal de Kung Fu, e esse aí é muito É uma arte marcial. Sim, eu digo, essa arte que eu entendi, não, eu lembro, os mais antigos, sabe? Equilíbrio. Passavam um filme, sim, daí o equilíbrio tu deve buscar direto no pai. Não precisa de invocar nenhum defunto, nenhum espírito desencarnado para encontrar o equilíbrio. Busque no pai. Pede a ele o equilíbrio, pede a ele que te inspire. Inclusive as artes marciais, quando elas são praticadas e ensinadas sem más intenções, são muito importantes, porque a pessoa aprende, estudando arte marcial, que ela deve usar a força para vencer a si mesma. E que ela deve ser suficientemente capaz, confiante em não ficar por aí agredindo ninguém. Ela tem apenas para se autodefesa. Sua autodefesa, aí sim, se alguém vai estudar arte marcial para ficar soqueando os outros, pode acabar com a boca cheia de formiga. É melhor não pensar em fazer o mal a ninguém, pensar no bem, mas é uma arte sim muito importante. O judô, agora entendi, o Kung Fu, né? Pois é, assim, agora lembrei. E daí, então, ele pode, os Esse rapaz aqui. dedicados à arte marcial, deixa eu ver. Tá. Esse aí? É o Bruce Lee. Esse é o Bruce Lee, pensei que ele estava me perguntando. Não, porque aí agora lembrei, se não me engano, é esse mesmo personagem que aparecia na televisão. Se não me falta a memória, que faz uns 40 anos que eu via isso, né? Bem, então, de qualquer aí, quem é óbvio, dá chance para os que deliram de plantão, diz assim, olha só, onde é que se viu? Se ele fosse Cristo, ele lembrava, ou se ele fosse Cristo, ele não teria 40 anos depois ainda falaram que já tinha desencarnado, que Cristo morreu com 33. Então, para esses eu digo que na Bíblia está previsto que eu disse que ia voltar, que a priori seria rejeitado por minha geração, como está em Lucas 17, versículo 25 a 35, e que eu ia falar ao mundo todo por uma cadeia. Eu não falei cadeia naquela época, disse que todo olho me verá, né? E todo olho me verá, sim, como está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 14, quando o meu cabelo estiver branco da cor da neve, né? Eu não vou tingir, eu espero ação do tempo. Então eu falei tudo sobre isso, para aqueles que agora ficam dizendo, se fosse Cristo sabia. Primeiro, para aqueles que ainda deliram, só o Pai sabe tudo, só Deus. Ele é o único, onipotente, onisciente, onipresente. Eu apenas sei, sim, tudo que Ele me revela. Tudo que Ele considera relevante, Ele me passa, me instrui, e eu vivo só para servi-lo. Unicamente para servi-lo. Quantas vezes que eu ia nas universidades, eu era questionado por professores, por alunos, tudo. Sempre eu dependia dele para responder as perguntas. Porque eu só tenho estudo acadêmico, não é acadêmico, de escola 3 anos só. E o restante eu sou teodidata, eu dependo do Senhor da vida e do destino, que é meu Pai, se assim eu compreender isso, para falar, para ensinar, tudo que eu falo da parte dele, conforme eu já disse há 2000 anos, que quando eu voltasse, eu ia falar o que eu ouvia do Pai. Está lá em João 16, versículos 7 até 16, onde ele explicava que anda de partir da terra. Um pouco e me vereis, outra vez um pouco e não vereis, por quanto vou para o Pai. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Que eu tenho que dizer, que era eu que ia voltar, mas não podia dizer, porque não entendiam ainda. Quando ele vier, vos guiará em toda a verdade, e não falará por si mesmo, sim, dirá tudo que tiver ouvido, e me glorificará, porque receberá do que é meu. Quero dizer, aí quando aqueles reclamam que eu ando de túnel, eu disse que eu ia usar tudo que eu tinha há 2000 anos. Eu sou o mesmo, de ontem, hoje e sempre. Em que preze o grunhir dos porcos, o latir dos cães. Eu atravessei toda a América Latina, país por país, não como turista, e sim falando ao povo nas praças públicas, e um bom trecho da Europa, me apresentando sempre
com as minhas antigas vestes que meu pai deu. Eu não tenho roupa civil e nem posso ter, porque ele disse que não pode. Então, só para compreenderem melhor, não ficarem dizendo, mas onde é que se viu Cristo, sabe isso? Não, eu não sei nada. Eu nada sei, nada tenho, nada quero e nada temo. Eu só sei o que meu pai me revela. Tudo que ele me revela, eu sei. Do neurometafísico sistema, como é que funciona, tudo, ele me mostra. Né? Quando eu jejuei em Teotihuacan, no México, eu fiz vários jejuns. No México foi em Teotihuacan, 50 quilômetros da capital. Ele me revelou, me mostrou o corpo por dentro. Me mostrou detalhadamente como é que funciona, com a alimentação, etc, etc. Em cada lugar ele me mostrou alguma coisa. Entende? Em Saint-Père, lá na França, eu tive revelações transcendentais sobre o neurometafísico sistema. Mas eu não vou entrar em detalhe agora, só estou explicando que eu só falo da parte do meu pai, que tenham todos a minha paz. Leandro, do Rio de Janeiro. Inri, numa recente entrevista, explicaste que nada haverá da eclosão nuclear na América do Sul, apenas lá fora. O que então haverá nas Américas, já que afirmas que menos de 1 milhão restarão vivos no mundo, sendo que toda a América tem mais de 1 bilhão? Sim, mas então ainda não entendeu, que eu disse que aqui não tem bomba atômica, portanto aqui não vai explodir nenhuma bomba atômica. Na América do Sul, América Latina. Todavia, a brincadeira que vão fazer para lá, um país apertando o botão para cá, não vai ser uma só. Todos os que têm bomba atômica vão acionar. Então vai respingar para cá. Vai respingar para cá, infelizmente. E daí só que sobreviverão aqui mais do que lá. Você nem tem que responder isso, mas respondo. Porque aqui, na graça do Altíssimo, ele que escreve direito mesmo que pulinhas tortas, não inspirou ninguém e nem permitiu que o demônio inspirasse alguém a fazer uma bomba para cá. É tudo para lá. Só que quando eles explodirem, vai respingar para cá. Tem um único lugar aqui no Brasil, um único lugar onde não vai respingar tanto, né, que onde é a linha do Equador. Mas isso aí é um detalhe. Tem? Agora, lá tem um lugar onde a radioatividade não poderá atingir. Mas isso é uma outra coisa. Então, deixa bem claro que eu não disse que aqui não ia ser atingido. Infelizmente vai ser aqui sim, mas aí é a hora que eu ensino de novo que cada um deve se preparar, se situar diante do Senhor, porque desencarnar não é problema. Não, se apenas desencarnar não tem nem problema, porque morrer ninguém vai desencarnar, sair da carne. O problema todo é ficar aqui aleijado, rastejando sobre os seus próprios membros, como eu vi desde criança, que vai acontecer quando a hecatombe nuclear explodir. Então, fora isso, não tem problema nenhum. Desencarnar, bem-aventurados aqueles que conseguem desencarnar diretamente nessa ocasião. Pronto, não vão morrer, né? Então, pagam logo suas dívidas nesse ato, a maioria. Então, tá. Agora, que depois, o problema tudo é para aqueles que tiverem que ficar aqui, dependendo dos outros. Esse que é um grande problema, já que me perguntou. Então, por isso, aí, de novo, para não ter que ficar aqui, despojado de algum membro, impedido, às vezes, de até andar, ou ficar aqui gemendo, esperando a mãe natureza mandar o anjo da morte. Então, para que não suceda essa desgraça com ninguém que me ouve, os que me ouvem, voltem para o Pai, tranquem-se no quarto, orem, com a porta fechada ao Pai, pede a Ele proteção, porque o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai sabe. Só sei dizer que estou vislumbrando que vai haver muitos problemas seríssimos sociais do ano que vem em diante. Infelizmente. Então que tratem de voltar para o Pai, refugiem-se nele, Ele vê, ouve o que se passa e vos abençoa. Que tenham todos a minha paz. Rafael, de Vitória, Espírito Santo.
Bom dia. Fale sobre a sua transfiguração aos seus discípulos, Mateus capítulo 17. E naquele dia, a parábola da responsabilidade quântica que fizeste a Pedro, Tiago e João. Repete. Fale sobre a sua transfiguração aos seus discípulos, Mateus capítulo 17, e naquele dia a parábola da responsabilidade quântica que fizeste a Pedro, Tiago e João. Bem, naquele tempo não tinha esse termo quântico, né? Era um tempo ido, né? Mas ele está se referindo sobre a transfiguração, então é explicar simplesmente explicar. Que na ocasião, até para que compreendam que durante a transfiguração, segundo está na Bíblia inclusive, estava lá também Moisés, né? Não é isso que está na Bíblia escrito? E estava lá também Elias, né? E daí como é que podia estar lá Moisés, que foi uma encarnação minha anterior, e eu estar lá transfigurado? É simples. Na hora da transfiguração significa um momento que meu Pai se manifestou em mim, se apossou do meu corpo, e daí a razão pela qual que o meu espírito, que outrora ocupou o corpo de Moisés, apareceu ali. E Elias também, que se não me falha a memória, já tinha sido degolado pelo Herodes, que o Elias era o João Batista que reencarnou. O João Batista era o Elias. Isso é uma história muito comprida, que eu não vou me alongar muito aqui e agora, mas se alguém quiser pode até pesquisar e descobrir por que João Batista foi degolado, já que ele era um profeta de Deus, já que ele estava cumprindo uma missão, por que Deus permitiu que ele fosse degolado. Então há que se meditar, há que se pensar, porque a partir do momento, eu da minha parte vos explico, que a partir do momento que ele reconheceu-me publicamente e falou para todos quem eu era, depois disso ele cometeu um ato falho, quando ele mandou já na prisão os seguidores dele a vir perguntar-me se eu era o enviado de Deus ou esperavam outros. Ora, se ele tinha primeiro dito publicamente que sabia que era eu. Então, quando ele vem questionar, colocar dúvida, lançar dúvida na cabeça dos outros, como ele estava devendo algumas vidas por causa de uma rainha lá atrás, que ele mandou matar os servos dela, né? Ele tem que examinar lá atrás. E daí, então, chegou a hora dele vulnerável desencarnar. Quem quiser entender, quem quiser... ninguém consegue entender a Bíblia se quiser pensar apenas em matéria. Para entender a Bíblia tem que pedir ao Pai, no quarto com a porta fechada, e Ele te inspira. Lembrando que eu sou o mesmo que sempre digo de novo, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas, que só com a anuência do Altíssimo, só com a bênção dele, alguém pode compreender os mistérios que nela contém. A Bíblia é sagrada sim, porque carrega em seu bojo maior número de itens das Sagradas Escrituras. Só que há que pedir a Ele o dom da assimilação. Por que Ele permitiu que tivesse tudo embutido em mistério? Por quê? Porque senão esses que andam por aí com ela debaixo do braço como se fora desodorante, não poderiam ser desmascarados quando eles afirmam certas coisas que não coincidem com a vontade do Pai. Então eles andam com a Bíblia como desodorante, daí quando vem na minha presença, eu já desmascarei todos que vêm na minha presença. Eu sou obrigado, aí quando eu os desmascaro, provo publicamente que eles não são meus servos, que eu explico de acordo com o Evangelho, eles se penduram nas partes mais baixas do pau. Lá eles se penduram. E começam a usar o nome dele. De novo ignorando, porque são ignorantes exacerbados, viciados, de novo ignorando que Paulo confessou, ele foi o primeiro falso profeta da era cristã, confesso, ele disse, se com minhas mentiras, disse ele,
eu elevo a Deus, por que me julgais pecador? Olha só, em Romanos 3, versículo 7, que é só o que sobra para eles, nas vezes que me encontraram nas televisões, no tempo que eu participava de debate, que eu aceitava, eles vinham, daí eles ficavam sem chão, daí se agarravam nas partes baixas do pau, que tenho todos a minha paz. Davi de Valença, Rio de Janeiro. Bom dia, mestre Henri. Gostaria de saber a opinião do senhor sobre o Exército Brasileiro, principalmente no que se refere à hierarquia e à ordem. Estou pensando em seguir carreira médica lá. Obrigado pelos seus ensinamentos. Bem, o Exército Brasileiro, claro, diferente na tradição, mas no todo, como a maioria dos exércitos do mundo, é obviamente uma instituição disciplinar que segue suas regras, né? E que também atualmente certamente tem algumas dificuldades suplementares em consequência do mundo atual. Então, eu não vejo nada de ruim alguém querer servir o exército. Afinal de contas, é o sistema de segurança que garante até, segundo a Constituição, segundo as leis terrenais, ele tem que garantir a segurança, inclusive, da Carta Magna. Então, até aí, não vejo nenhum mal em a pessoa querer. Agora, se conseguir, tenha isso também, né? Tem que ver, existe um sistema de seleção, né? Eu não posso falar, digamos assim, não posso falar tudo sobre os militares brasileiros, porque eu nunca fui militar brasileiro, nem brasileiro, nem estrangeiro. Eu os conheço, convivi com vários tipos de militar, de várias patentes, né? E daí eu, então, não vou opinar sobre o esquema, mas Deus me deu a saber que eles têm um sistema, né, que, até prova em contrário, é para garantir a segurança das fronteiras, etc, etc, né? Então, existe sim, e quem passa pelo Exército, isso eu posso garantir, que alguém que passa pelo processo disciplinar será sempre diferente, mais preparado para entender certas coisas, porque lá o indivíduo tem que passar por digamos assim, um processo de aparente humilhação, não é? Tem que passar por um processo no qual ele vai aprender a diferença, inclusive, principalmente de hierarquia, né? Então, eu tenho pessoas da minha juventude, teve inclusive um parente biológico que foi do Exército, né? Que frequentou lá, serviu lá no Rio de Janeiro, né? Aliás, tem outros parentes, mas tem um que era bem chegado, né? E que pertenceu a um pelotão de investigações criminais. Então, através de informações e também porque eu tive contato bem de perto com os militares. Só isso. Eu prefiro respondendo a pergunta, diga o nome de novo. Davi de Valença, Rio de Janeiro. Davi? É um homem, então? Não, porque eu parecia ter uma médica, queria ser médica, não? Ele quer seguir carreira médica. Carreira médica, agora por isso que eu entendi. Entendeu? Sabe? Não, você tem essa vontade, meu filho. Claro que todo lugar, o médico que tem vontade de fazer o bem, em qualquer lugar, ele está sempre a serviço do bem. O Pai pense no Senhor, Ele te inspira e tu vais no melhor lugar que tem para ti, que é o Senhor que vai te dar. Se tu for no quarto orar ao Pai, com a porta fechada, Ele vai te inspirar e vai dar tudo certo. Que tenham todos a minha paz. Bianca, do Rio de Janeiro. O que pensa sobre as vacinas em desenvolvimento para o coronavírus? Eu acompanho todo o noticiário, vejo tudo, acho o desespero dos seres humanos, considero cruel, vil, pessoas que estão pensando só em lucrar com o desgaste dos outros, uma competição
Quem pode mais, quem vai faturar mais em cima da desgraça alheia, tudo isso eu vejo. E pelo que eu conheço, eu tenho, na altura dos meus 51 anos de vida pública, pelo que eu conheço, pelo que eu li, pelo que eu pude acompanhar das enfermidades, que eu sempre digo que todas as enfermidades físicas, sem exceção, têm início na enfermidade da alma, física e mental. Tudo que eu pude ver até agora, eu só tenho uma coisa que eu não iria me vacinar, ser vacinado, só isso. E que, salvo que quebrem a ordem natural das coisas, eu vejo todos os cientistas mais assim, experientes, dizer que não dá para fazer uma vacina a toque de caixa. Né? Então, quer dizer, se a vacina é feita de um dia para outro, né, eu me abstenho de opinar e me abstenho de usar. E reitero de novo, enquanto não tem a vacina, então esperar uma vacina séria, sem essa mesquinharia de quem vê quem... A vacina virou agora no cenário mundial, segundo eu pude perceber, com uma concorrência, vamos pôr assim, quem é que vai fabricar o melhor revólver, o melhor sabonete, o melhor, quem vai fabricar antes, e todo mundo está pensando só nisso, nada contra pensar, nada contra aqueles que têm um olhar cifrônico sobre as coisas, mas quando se trata da saúde e do bem-estar das pessoas, né, pelo menos deveriam ser menos descarados, assim, menos assim, de ficar aí mostrando o que estão, a sede do poder, que querem em cima da desgraça dos outros. Né? Eu oro ao Pai sempre, peço até Ele que inspire as autoridades, né? Não tenho relação com nenhuma autoridade, não tenho amizade com nenhuma autoridade, nenhuma delas veio aqui pedir bênção para mim, mas eu peço ao Pai que os ilumine, inspire, para usar o bom senso, né? E que os cidadãos que me ouvem, os seres humanos que me ouvem, que eles pensem no Senhor, que eu tenho prova concreta de pessoas muito próximas de mim, que tiveram esse problema e na hora, se lembraram dele, na hora que tinha um fiozinho só de vida, pelo qual ia passar o ar para respirar, lembraram-se dele, do Pai eterno, do Criador, e ficaram com aquele fiozinho de vida até melhorar e melhorar e melhorar. Que nessa hora, que o indivíduo, eu estou falando, aqueles que já tiveram, sabem do que eu estou falando. Nesta hora, se não tiver confiança no Altíssimo, se não invocar mentalmente, nem falar nessa hora, até para falar já não dá, então, pensar no Altíssimo, no Pai, no Criador. Então, se não pensar nele, se pensar, imuniza-se contra aquelas imagens horrorosas que as televisões necróficas aí têm mostrado, televisões sinistras. Dezenas de ataúdes esperando, dezenas de buracos feitos para enterrar pessoas em emergência. Nesta hora, se tu não pensar no Altíssimo, não confiar nele, tu fica sem aquele fiozinho de vida, tu pensa, ai meu Deus, é para lá que agora vão me levar para lá, agora eu vou morrer. Aí tu fica sem o fiozinho de vida, porque tu precisa naquela hora pensar só na tua vida, no Pai, no Senhor da vida. Aí se tu não pensar, aí fecha-se o teu fiozinho de vida, que é através do qual entraria a respiração, e quando tu vês, estás lá entubado, e do entubamento, se é que chegas a ser entubado. Né? E daí então, pense no Senhor, aí peçam ao Senhor, quando vier a tua vacina, então antes de ir lá tomar, vai, pede ao Pai que te inspire, se vai fazer bem para ti, se é isso mesmo que tem certo, enfim. Também vejo que vejo já que falaram disso, que tem alguns governadores que querem pensar em alguém aí pensando que vai obrigar o povo a tomar vacina, né? Então daí é uma situação assim, que tem que mudar a Constituição, né? Aí nesse caso teria que mudar a Constituição, porque a Constituição diz que o direito dos indivíduos é sagrado, de ir e vir, quer dizer, ninguém pode te obrigar a pegar um e ir lá tomar uma vacina, né? Então aí para isso acontecer, teriam que mudar a Constituição, transformar as autoridades, tudo, em governos ditatoriais. Aí outra coisa, não tem nada a ver com isso, nunca vou ser candidato a nada, nunca.
Porque eu vim com o mandato do Pai, eu estou apenas mostrando o que eu vejo. Fui expulso do Congresso Nacional em 98 porque falei umas coisas lá que não gostaram. Está até na mídia, não esconde, está na mídia para quem quiser ver o momento da minha expulsão. Está aí disponível no YouTube para quem quiser ver. Porque nem todo mundo gosta da verdade. A verdade é uma fera perigosíssima que quase ninguém gosta de vê-la solta por aí. Essa é a grande realidade. Que tenham todos a minha paz. Aqui está havendo uns trovões. Não sei se foi registrado, sim? Aparece, hein? Claro, sim. Não, porque eu estou falando. Próxima pergunta, então. Do Paulo Orlandi, de 3 Barras, Santa Catarina. O que o senhor acha sobre a religião mórmon? A palavra religião já começa, né? Quer dizer, tinha um cabra que até foi assassinado, que era o dono, o fundador dessa seita aí, né? E que ele induzia as pessoas a pensar que era eu que tinha voltado, né? Induzia, né? Inventou um livro lá cheio de informações sobre as barras de ouro, uma coisa muito, um discurso muito confuso, que só mesmo para a pessoa ler esse livro dele é pouco. Então é uma religião inventada para usar o nome de Cristo, o meu nome antigo, professor de Jesus, mas dizendo que ele quer uma coisa assim, quem quiser examinar melhor, pode examinar. Mas nos tempos atuais, a maioria já estão se acordando. Na atual conjuntura tem muitos que eram mormons que estão deixando de ser. Eu conheço alguns que já desistiram, né? Então já viram. A verdade agora é tão, ela salta tão aos olhos, a verdade, de tal maneira que não dá mais para esconder a verdade. Então qualquer pessoa que ainda tem um pouco de massa encefálica, um pouco de capacidade para raciocinar, face aos acontecimentos recentes, face às coisas que estão acontecendo no mundo inteiro, com a globalização que dá para enxergar. Ninguém mais consegue enganar alguém aqui regionalmente, que vão para a internet e vê a verdade. Então daí, aqui ó, como agora, não dá para esconder que está trovejando aqui e chovendo aqui em Brasília, né? Graças a Deus, né? Precisa chover aqui, né? Então está chovendo, né? Então a verdade é isso. Então não vai, eles e outros donos de seita, outros, eles vão de 2 em 2, igual que também fazem os que se dizem, como é que é o nome deles? Testemunho de Jeová. Eles vão lá bater na porta, né? E daí, uma certa feita, eu vi na televisão 2 desses batendo na porta de uma pessoa, né? Então era uma mulher, eu vi, está na mídia para quem quiser ver, eu vi. Ela perguntou, enquanto vocês estão aí, nós queríamos conversar, o que vocês querem? Vamos conversar. Daí, ó, esse é o papo para começar a encabeçar. Enquanto vocês estão aí? Disseram em 2. Tá bom. O ar-condicionado, Alice. Liga, por favor. Estão em 2. Deixa eu continuar. Onde é que eu dou aqui? Vai. Posso continuar? Testemunha de Jeová. Posso continuar? Pode continuar. Testemunha de Jeová. Então estão em 2, eles disseram lá de baixo, né? Mulher lá em cima. Enquanto vocês estão aí? Em 2. Então conversem entre vocês. Olha só. Sempre que eles vão lá, são monitorados, no fundo são coitados que foram feitos a cabeça deles. Eles são obrigados a sair aos finais de semana, em vez de ficar em casa, estudar. A outra coisa, é o maior sem vergonha se alguém dizer, eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Veja bem, quero ensinar a ler a Bíblia. Ora, se o indivíduo não é analfabeto, né? Se ele, homem ou mulher, tem pelo menos capacidade de ler qualquer coisa, então ele pede ao pai, um quarto de porta fechada, uma bênção, iluminação, para daí ler a Bíblia por conta dele e com Deus, e não com 2 pecadores. Entenderam isso? Entendeu? Então essa é a minha opinião sobre eles, que eu já os vi. Uma vez veio 2 lá em Curitiba, me visitaram, voltaram, até que um deles viu quem eu sou. A hierarquia transferiu ele lá para o subúrbio do Rio de Janeiro. Foi a hora que eles perceberam que ele estava dizendo que ele ia até ser meu discípulo, transferiram ele para o subúrbio do Rio de Janeiro. É a última notícia que eu tive. Então eu estou falando, já que me responderam, eu não tenho nada a esconder, né?
Aqui a trovejação, aqui a tempestade aqui está bonita, né? Que tenham toda a minha paz. Javan de Teresópolis, Rio de Janeiro. Nós, seres humanos normais, morremos no máximo ao completar 100 anos. Alguns até chegam a 104, 105 anos, mas é raro. Existem casos e relatos de pessoas que chegaram aos 112 e até 120 anos, mas isso é raríssimo. Então, por favor, nos diga, no seu caso especial, já que você é o filho do Deus único, você vai permanecer vivo por 120, 130, 140 anos, etc., né? Por favor, o que você tem a nos dizer sobre isso? Graças a Deus, não. Já pensou? Ficar aqui andando com a mesma carcaça? Não. Quando eu cumprir minha missão, meu Pai me concede, porque eu tenho consciência de que a morte não existe. Como eu já ensinei há 2000 anos. Há 2000 anos eu disse, aquele que crê em mim, não, mesmo que tiver morto, viverá, porque adquirir a consciência que a morte não existe. Então eu, na graça do Altíssimo, só tenho que cumprir minha missão. Quando eu cumprir minha missão, Ele, meu Pai bondoso e perfeito, me recebe de volta. E eu vou em espírito para Ele, não de carne e osso, como mentiram. E aproveito o ensejo dessa pergunta para dizer, uma vez mais, como mentiram durante esses 2000 anos. Que disseram que eu fui de carne e osso para o céu, imagina? Então eu seria um mentiroso na hora da crucificação? Quando eu disse, Pai, me abandonaste, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, eu disse. Eu tinha consciência que ninguém pode ir de carne para o céu, porque a Mãe Terra espera por todos nós. Que está escrito lá na Bíblia, em Gênesis 3, versículo 19, que o Pai disse nos primórdios da criação, por o primogênito que vos fala, tu és pó, do pó tu foste tomado, e ao pó retornarás. Então ninguém vai para o céu de carne. Isso é a maior mentira, a maior pedra de tropeço que plantaram na cabeça dos que estão dentro, porque é de criança que enfiaram isso na cabeça das pessoas. Pegam uma pessoa adulta, um homem de letra, adulto, um ateu, e vai lá convencer ele que Cristo foi de carne para o céu. Vai lá convencer. Não tem como. É que é fácil de inculcar na cabeça de uma criancinha, na catequese do embuste, olha só, Jesus Cristo foi do céu, olha, está lá em cima, sentado do lado do Pai. Cadê lá? Aqui tem um trono, mas lá tem? Não. Lá é em espírito. E o restante tudo tem que ler a Bíblia com a ajuda do Pai, tem que pedir a inspiração dele para entender o que está lá escrito. Está bem claro, então? Então, e outra coisa também, né? Se eu quisesse, digamos, dar uma satisfação pela metade para esse perguntador, eu dizia, pois é, Matusalém viveu 900 anos, etc. Mas não é assim. O cálculo, por isso que tem que ler a Bíblia com a gente, a anuência do Pai. O tempo era calculado diferente. Entenderam bem? Era calculado diferente. Não tem essa história. Então, no caso da Bíblia, Sara, com 80 anos, seduziu um rei e depois teve filho. Então, o rei se apaixonou pela Sara, com 80 anos, e ela teve, Abraão teve que deixar, né, se dizendo irmão, com 80 anos. Dá licença, eu tenho filhas e filhos com 80 anos. Tem uma aqui que mora comigo aqui que tem 89. E a minha mais antiga discípula, que já, Deus já tem, desencarnou com 87. Quem quiser pode ver, até quando eu fui levá-la para a sepultura, está lá disponível na internet. Encomendei a alma dela. Então, essa história de, entende? A idade, o tempo lá em cima não conta. Lá em cima pode sim uma pessoa ter vivido 1000 anos aqui embaixo. Lá não conta, não tem calendário. Lá o tempo... Agora, faz menos de 1 minuto lá em cima que eu fui crucificado. Porque lá o tempo não conta. Quem estudou sabe disso. Eu não estudei em escola, só 3 anos. Mas meu pai me mostrou, e já conversei com cientistas, e eles concordam comigo que lá em cima o tempo não conta. Que tenham todos a minha paz. Luiz Henrique de Lorena, São Paulo. Gostaria de saber sua opinião sobre a declaração do Papa Francisco acerca do casamento civil homoafetivo
O que o senhor tem a dizer? Bem, só ele pode responder pelos atos dele, né? Então é óbvio que ele está fazendo uma mudança na doutrina, na tradição da Madonna do Apocalipse 17. Então a responsabilidade é dele, né? Agora, eu, Henrique Cristo, digo o seguinte: se está querendo que eu dê a minha opinião sobre o casamento, então eu digo o seguinte, que eu não vejo nada de mal em duas pessoas do mesmo sexo se amar, se gostar, se são recíprocos. É lá no mundo profano. Então tudo diferente. Lá no mundo, todo mundo lá, fique à vontade. Tem amigos que são homossexuais, tem até beneméritos que são homossexuais, então não tem nada contra. Agora, só que etimologicamente, a palavra casamento não combina. Então, aqui no Brasil até fizeram, dessa vez, uma lei positiva, de que duas pessoas podem ir no cartório, seja homem com homem, mulher com mulher, ou então casais ortodoxos, marido e mulher, vivendo 3 anos, 4, vai lá e faz um contrato de união consensual. Isso só por causa dos bens que as pessoas, na minha opinião, quando duas pessoas vivem junto, trabalham junto, lutam junto, quando morre um, o outro fica desamparado porque os parentes daquele um que morreu vêm atrás da herança. Só por isso que eu considero que é justo, sim, que haja, já que na Terra tem esse detalhe, né? Como agora mesmo lá em São Paulo tem um cara aí, um ex-apresentador de televisão, que ele não fez isso com a companheira dele, a mãe dos filhos, a esposa. E depois agora estão brigando lá na justiça, porque filhos brigando com... Enfim, porque não, os filhos estão brigando com a mamãe porque não querem que ela pegue a parte dela de herança, né? Vocês sabem de quem estou falando. Eu não vou nem falar o nome do defunto, tá? Porque afinal de contas, tem muitas pessoas que pensam depois que alguém morreu, virou santo. Não, nada disso. Na minha opinião, ele devia sim de ter, já que viveu com aquela mulher tantos anos, teve filhos com ela e tudo, que foi companheira dele, ele tinha sim, na minha opinião, de ter reconhecido que ela era companheira dele. Isso é uma coisa bem absurda que aconteceu. Então eu estou falando porque me perguntaram e porque eu vi na mídia, né, isso que aconteceu, né, e mais coisinhas, né. Inclusive esse indivíduo uma vez mandou uma equipe me procurar para me entrevistar e depois sumiu, tomou meu tempo e sumiu. Então só isso, não tem nada a ver com ele, que você vai ver, tá? Quero deixar bem claro que casamento, etimologicamente falando, porque casamento é casar, né? E sem ofender ninguém, mas em verdade eu vos digo, eu nunca vi, por exemplo, casal, quando vai numa floricultura, não, numa loja onde vende aves, né? Tu pegas e diz que quer comprar um casal de galinha. Aí vem um galo e uma galinha, ou vem 2 galinhas ou 2 galos? Entende? Então quer dizer que a palavra casamento, na minha visão, é para os que querem viver uma vida até procriativa. Agora, sem desmerecer os que optaram que viver desde quando que os dois estão concordando em viver juntos sem nenhuma chantagem, não tenho nada a declarar. Lá em São Paulo, eu dei uma entrevista uma vez para a TV Record, de 36 minutos, onde me abordaram esse assunto. Tinha muita gente me odiando lá porque eu falei o que eu estou falando agora. Tinha pastores lá. Pode ver lá na internet a entrevista. Daí eu disse assim, né? Me perguntaram sobre isso. Eu disse, respondendo claramente, o que é pecado? Disse. Pecado é tudo que tu fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que tu fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Disse. Quando tu fizer mal a alguém, aí é pecado. Aí eu ainda disse no ar lá, que aí que gerou muita confusão. Agora, se tu te sente, não é o teu caso, Ratinho, eu falei para ele, eu entrevista para ele, né? Não é o teu caso, eu não vejo
no teu caso. Mas se alguém daqui da plateia, se um de vós desejar e se sentir bem em companhia de um homem na cama, então, mais ou menos isso que eu falei. E contanto que ele também concorda, aí é que tá. Pecado é tu ir coagir alguém economicamente, por algum outro motivo, aí estar na cama contigo, aí já é pecado. Agora, se tu tiver algum prazer de viver com alguma pessoa com o consentimento, sem violar as leis e também sem cometer o pecado de fazer isso em público, pronto. Aí está tudo bem. O que não pode é fazer outras pessoas pecar também. Por isso que está lá no Levítico, me perguntaram no Levítico, eu disse, sim, porque o Senhor, a mesma razão que o Moisés mandou que apedrejassem até a morte quem estava violando o dia de sábado, naquela emergência, estavam vivendo como nômades. Também diz que apedrejasse até a morte quando um homem fosse flagrado com outro homem em público. Entenderam o motivo? Por quê? Porque as mulheres, homem com mulher, não ia fazer isso, sabia quando fazer. Então, naquela emergência, quem quiser entender, entenda. Então, por conta disso, não está escrito em nenhum lugar na Bíblia que eles chegaram a apedrejar alguém. Por quê? Porque compreenderam o recado e pronto. Agora, quanto ao dia de sábado violado, que também está na Bíblia, daí é porque alguém achou que não, eu não vou, não tem importância, eu só posso buscar essa lenha aqui hoje, etc, etc. E daí ele tinha que dar esse exemplo. Eu sei, é cruel, é horrível de ver, olhar no cenário, mas tinha que ter uma prova que violou a lei, tem que pagar a lei. Daí depois, já 2000 anos, vieram com essas mesmas leis para cima de mim. E daí onde eu disse, eu não podia negar a lei, eu disse, quando trouxeram a mulher na minha presença, disseram, mestre, essa mulher foi apanhada agora mesmo em adultério, e Moisés da lei disse que apedrejemos essas tais. Se eu dissesse que não apedreja, iam ficar com muito ódio de mim. Se eu dissesse que apedreja, eles então meu pai então me deu uma fissura na lei, me deu a brecha da lei. Meu pai me inspirou e me mostrou que aqueles velhos que estavam com o pé na mão são os que estavam com raiva da vida, não olhou para eles. E os jovens foram na onda. Daí então o que eu disse? Creiam, quem quiser crer, ninguém é obrigado. Aquele de vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Por quê? Porque eu sabia que todos eram pecadores, porque eu tinha vivido dos 13 aos 30 anos, que a Bíblia não diz onde eu estive. Eu estive conhecendo as misérias da carne, até o jejum, com o nome de Emanuel, conforme está na Bíblia em Isaías 7, versículo 14, comia manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem. Por que manteiga e mel? Porque a manteiga era feita de leite coalhado, que é azedo, e o mel é doce. Ou seja, eu tinha que conhecer as coisas ruins e boas antes do jejum para separar o mal do bem. Então, por isso que eu sabia dessas coisas e vivi no meio deles. E aqui na terra de Santa Cruz, aqui no Brasil, existem muitas pessoas tão levianas que ficam achando, entende? Que na cabeça deles nem perceberam se na Bíblia está escrito que com o nome de Emanuel comerá manteiga e mel até aprender a separar o mal do bem, ou manteiga e mel, ou leite coalhado, conforme a tradução. Então, aqueles que não creem, não querem crer que eu, com o nome de Emanuel, comi sim manteiga e mel, ou leite coalhado e mel, até aprender a separar o mal do bem, dos 13 aos 30 anos. Então, eu não sei a quem eles estão seguindo, porque só depois do jejum que eu assumi o nome de Jesus. Assim como agora também, só depois do jejum que meu pai disse que eu podia dizer publicamente o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. Ingrid. Nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz. Quando cuspia no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as escrituras. Então, quer dizer, cada um que pense como quiser, eu estou apenas respondendo as perguntas, né? Só que de vez em quando vem uma pergunta que eu sinto a necessidade de acrescentar alguma coisa para facilitar a mente de quem fez a pergunta e também dos que estão me ouvindo agora, que tenham todos a minha paz.
Marcos, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, gostaria de saber se as previsões descritas nas pedras da Geórgia irão se cumprir. Olha, meu filho, primeiro eu não conheço essas previsões. Nem sei. Ah, mas Cristo sabe tudo? Não, só meu pai sabe tudo. Eu não sei o que está escrito em que pedra da Geórgia, se não me falha a memória, Geórgia é Estados Unidos. O senhor já viu um vídeo que tem umas pedras, tem umas previsões sobre o futuro? O senhor mesmo mandou pra gente. Dimensão populacional. Fala sobre 500 que mil vai ser reduzida a população, tem umas Ah, tá, mas não é. escritas há muito tempo atrás. Agora entendi, sim, se cumpre, sim. Mas eu não lembrava disso aí, não. Aliás, aproveito o ensejo agora para dizer sobre a globalização e todos que estão me ouvindo perceberem que como é fácil esquecer uma coisa daqui a pouco. Por conta da globalização, se não sabiam disso. Muito fácil esquecer, claro, as coisas pesadas, coisas relevantes, não esquece, as coisas pesadas. Mas alguma informação assim que chega de repente, é por conta do excesso de informação que vem na sequência uma da outra. Então o cérebro nem sempre consegue fazer a triagem e selecionar o que deve ou não reter. Até já vi um cientista explicar mais detalhadamente isso. Agora, no momento, depois do intervalo, eu vou responder outras perguntas. Agora eu vou pedir ao pai, porque tem aqueles que não podem ficar até a minha volta, mas só uns minutinhos já estarei de volta. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos, meus filhos. Até já, tenham toda a minha paz. Gente, vamos para um breve intervalo. Pessoal do Facebook, Twitter, Instagram e TikTok, aproveitem este lapso de tempo para assistir a mensagem contundente e atualíssima no nosso canal no YouTube, Henri Cristo TV. Já já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do João, de Lisboa. Os espíritos desencarnados que ficam aqui na Terra sabem que estão desencarnados e podem comunicar-se pela sua vontade com os encarnados? De acordo com a lei da atração, se um espírito desencarnado, antes de sair daqui, tinha vontade de se comunicar com alguém, produzir um recado, alguma coisa assim, então não raro ele consegue se comunicar, mas daí a vontade dele de comunicar-se com aquele que desencarnou, ela é satisfeita, quer seja por sonho ou pessoalmente, que daí ainda ele transmigra lá para o outro, porque tem que ter, a comunicação tem que ter o lado físico. Transmigra lá para aquela pessoa com quem ela quer falar, né? E daí ela manda mensagem. Ou então, a pessoa vê em sonho, ou não raro aparece também com a última imagem que estava antes de encarnar. Isso já acontece também. Então daí ele se comunica, né? Quando ele aparece, mas tudo depende, cada um lugar, não adianta alguém ficar planejando. Como eu vi uns aí que andam morrendo dizendo que iam se comunicar, iam mandar mensagem e tal, não. O cosmos é que controlador, o cosmos, o Criador Supremo, as leis que estão sempre em vigor, né? Por exemplo, respondendo essa pergunta, eu vou até lembrar de um caso que eu vi pela mídia, de um cidadão que iria pagar uma conta, uma dívida dele, e nesse interim ele desencarnou. E ele tinha dentro do bolso do paletó aquela soma para pagar a conta. E como sabem, os que estão me ouvindo geralmente sabem que quando a pessoa morre, fica todo mundo tumultuado, todo mundo nervoso, e ninguém percebeu que estava lá dentro do paletó o dinheiro dele. Daí ele foi enterrado, a mulher colocou juntamente aquele paletó no corpo dele, né? E quando ele estava já enterrado, ele começou a tormentar.
começou a atormentar a mulher, dizendo, você tem que pagar aquela conta, etc. Daí ela foi na polícia, falou para o delegado, faz muitos anos eu vi. E o delegado falou para a autoridade competente. E, já que tratava-se um assunto sério, ela foi ver que tinha a pessoa que estava recebendo dinheiro, todo, e daí conseguiram pagar a conta. Lá dentro do paletó dele estava o dinheiro para pagar a conta. Então, existem casos raros, cada caso diferente, que depois fica no tempo, né? Mas eu lembrei disso, eu ainda jovem, quando vi essa matéria. Então, aí, o espírito, quando ele desencarna, inclusive um dos grandes pecados que alguém pode cometer é ficar invocando alguém para Deus. Às vezes, por ignorância, ficam invocando. Mas como é que pode? Que fosse embora, podia estar aqui comigo. Onde é que está? A viúva chorando, sei lá, a mãe chorando pelo filho. Daí, o espírito não consegue ir ao destino e, não raro, vem ali, vai ficar declinando a pessoa muito tempo, porque ela não podia ter invocado. Não se deve invocar alguém em partido. Tem um trecho na Bíblia até sobre isso, eu não lembro agora em que capítulo, que um rei foi invocar um profeta que tinha partido, e o rei invocou o profeta, e ele veio e recriminou, e até disse o que ia acontecer com aquele rei. Se eu não estou equivocado, se a minha memória me ajuda, era Saúl. Saúl não salvar. E daí, então, essa é uma pequena parte que está na Bíblia, que eu, quando li a Bíblia, vi, senti o carinho que lembrou Saúl. Então, daí, que era verdade. Então, por isso que é bom se lembrar que o pior atraso de vida é ficar invocando as pessoas que já viajaram. Eu vou dar um exemplo gravíssimo que acontece nos centros espíritas. Gravíssimo. Tem muitas pessoas que vão lá, estragam suas vidas, agora eu lembrei, no centro espírita. Vão lá, eu conheci várias pessoas que ficam lá semanas, sentadas lá, encorpando no espírito, depois ficam em desgaste. Eu conheço pessoas que depois da vida nunca mais se aprumou. Então não pode. Inclusive um jovem, que inclusive esteve aqui no Brasil, me visitou, e que ele caiu em desgraça lá no Portugal. Ele era um jovem profissional de informática, bem situado em todos os sentidos da vida. E daí estava lendo o livro da Soest, quando um dia ele foi pegar o metrô, e lá alguém entregou um panfletozinho para ele, numa dessas arapucas que fazem invocação de mortos, que fazem invocação de espírito. E daí ele foi nesta, e daí foram passar a mão assim numa sessão que tinha várias pessoas, então tem uns que estão ali sobrecarregados, e o curioso vai lá, então ele passa a mão no espírito aqui, uma carga negativa, que ele passa para aquele que chegou de curioso. Aquele que estava com a carga negativa sai todo contente, aliviado. Mas como a energia tem que sempre ter onde se pousar, aí pegou nele, e ele pegou e estragou a vida dele. Até hoje eu sei que a vida dele está desarrumada. Ele era um profissional de informática, tinha seu automóvel, sua casa, seu escritório, seu tudo. Era uma pessoa do bem, não vou nem citar para não atrapalhar ele, nem os parentes. Estragou, porque ele foi lá numa dessas sessões, né? Porque aquela história, muita gente acaba se alienando, porque aquele que vai lá carregar com um espírito maligno no corpo, e eles fazem aquilo que eles chamam de passe, enfim, daí aquele outro pega. Aí ele sai falando, olha só, eu fui lá, me aliviei, mas o espírito foi para o outro. Porque, por isso que o curioso, o perigoso é o curioso. Primeira coisa que acontece quando alguém curioso vai num lugar deste, é que dizem assim, você tem que desenvolver sua mediunidade. Entende? Ou seja, você tem que virar cavalgadura, você tem que incorporar um espírito, né? E sair daqui como cavalgadura. Entende? Vai para o quarto, como eu disse, não se digam cristão, porque não são. Eu disse, no quarto, porta fechada. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora do Pai Celeste, ele vê o que se passa e te abençoa. Então não tem que ir procurar sarna para se coçar. Não tem.
vai para o quarto, como eu ensinei. Então, quem é cristão, o verdadeiro cristão guarda o principal que eu ensinei há 2 anos. Que é orar no quarto com a porta fechada. Não precisa de estátua, não precisa de igreja, nada. Só no quarto. Lá vai lá, fecha o teu quarto. No teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai. Lá ele te mostra, te induz, te diz o que fazer. E quando tu está lá na rua, num lugar, numa zona de perigo, e tu não pode se ajoelhar diante do Pai para orar para Ele, lembra do momento da tua intimidade ali, que renova-se as energias conectadas da conexão, da simbiose com o Pai. Como agora tem ainda problema técnico, não vou pedir ao Pai a bênção. E no sábado vindouro a gente se reencontra. Agora, antes de pedir a bênção, eu lembro uma vez mais que na luz de meu Pai, Senhor e Deus, que é em mim, eu continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente coerente com a eterna e divina lei de igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Lei esta, que não insisto em dizer que já propus há 2 anos, quando proferi a parábola dos talentos, mas poucos compreenderam e poucos compreendem até hoje. Agora eu vou pedir ao Pai, aqueles que quiserem participar, coloquem suas mãos assim, o Senhor vê e derrama sobre vós a bênção, olhos bem abertos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória, por todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos meus filhos, até sábado, até sempre. Pessoal, assim que possível, este programa estará disponível no nosso canal no YouTube, Henri Cristo TV. Inscrevam-se lá e ativem o sininho para receber as notificações. E não esqueçam que as perguntas que não foram respondidas hoje serão respondidas no próximo sábado, logo no início do programa. E acessem www.henricristo.org.br ou henricristo.net, onde Henri já respondeu mais de 400 perguntas e onde está disponível graciosamente para download o livro Despertador Explosivo, volume 1, repleto de fotos, volume 2, e está disponível também, dentre outros, o livro O Divino Quebra-Cabeças. Henri Cristo, todo olho o verá aqui em Brasília. Uma excelente semana a todos e até sábado. Leia o livro Despertador Explosivo, volumes 1 e 2. Conheça a história real e os transcendentais ensinamentos de Henri Cristo. Este livro desperta as consciências, explode as viseiras e os dogmáticos cadeados do raciocínio. Ele é um mudo que fala, um cego que guia, um surdo que responde, um morto que vive e ensina a viver. O livro Despertador Explosivo é a chave do reino de Deus. Está disponível para download graciosamente em nossos sites oficiais, henricristo.org.br ou henricristo.net. Acesse! Henri Cristo, todo olho verá.